A invasão francesa no Brasil, também conhecida como França Antártica, foi um episódio marcante na história colonial do Brasil, que ocorreu no século XVI. Este evento é importante porque revela as primeiras tentativas de colonização europeia no território brasileiro, além de conflitos entre potências coloniais da época. No início do século XVI, o Brasil era uma terra desconhecida para os europeus, mas muito desejada devido às suas riquezas naturais. Nesse período, a coroa portuguesa já havia iniciado o processo de colonização, mas a região ainda não estava totalmente ocupada. Em 1500, Pedro Álvares Cabral chegou ao território brasileiro, reivindicando-o para Portugal. A partir desse momento, os portugueses começaram a explorar a costa brasileira, estabelecendo feitorias e fortificações ao longo do litoral. Porém, Portugal não foi o único país interessado nas riquezas do Brasil. No século XVI, a França também buscava expandir suas posses ultramarinas e encontrar rotas comerciais mais lucrativas. A invasão francesa no Brasil teve início em 1555, quando uma expedição liderada pelo francês Nicolas Durand de Villegagnon chegou à Baía de Guanabara, no atual estado do Rio de Janeiro. Villegagnon era um experiente militar e navegador, além de ser um membro influente da Ordem de Malta, uma sociedade religiosa militar. A expedição francesa tinha como objetivo estabelecer uma colônia na região, visando principalmente a exploração do pau-brasil, uma madeira muito valiosa na Europa. Além disso, os franceses pretendiam criar uma base para o comércio de especiarias e açúcar. Ao chegar à Baía de Guanabara, Villegagnon fundou a colônia francesa, que ficou conhecida como França Antártica. A região foi escolhida devido à sua beleza natural e à sua localização estratégica, que permitia o controle do acesso à baía. A colônia francesa cresceu rapidamente, atraindo não apenas franceses, mas também outros europeus, como suíços, alemães e italianos. Villegagnon estabeleceu relações amigáveis com as tribos indígenas locais, o que facilitou a convivência entre os colonos franceses e os nativos. A presença dos franceses no Brasil logo despertou a preocupação da coroa portuguesa, que via na França Antártica uma ameaça à sua soberania na região. Em 1560, o rei de Portugal, Dom Sebastião, decidiu enviar uma expedição para expulsar os franceses da Baía de Guanabara. A expedição portuguesa, comandada por Mendes Sá, enfrentou uma forte resistência por parte dos franceses, mas acabou conseguindo derrotá-los. Villegagnon foi obrigado a abandonar a França Antártica e retornar à França. A expulsão dos franceses marcou o fim da França Antártica, mas não acabou com os conflitos entre franceses e portugueses no Brasil. Nas décadas seguintes, os franceses continuaram a tentar estabelecer colônias na região, mas foram sempre repelidos pelos portugueses. No entanto, a presença francesa no Brasil deixou algumas marcas na história do país. Os franceses foram os primeiros europeus a estabelecer uma colônia permanente no território brasileiro, e muitos dos nomes de lugares na região da Baía de Guanabara ainda hoje têm origem francesa. Além disso, a presença dos franceses no Brasil contribuiu para o fortalecimento da colonização portuguesa na região. A expulsão dos franceses da Baía de Guanabara uniu os portugueses em torno de um objetivo comum e consolidou o domínio português sobre o território brasileiro. A invasão francesa no Brasil foi um episódio importante na história colonial do país, que revela as primeiras tentativas de colonização europeia na região. Apesar de ter sido derrotada, a França Antártica deixou um legado na história do Brasil, influenciando a colonização portuguesa e deixando marcas na cultura e na geografia do país. Antes de ir, curta o vídeo e se inscreva no Roteiros do Tempo. Não se esqueça de compartilhar com seus amigos e familiares. E toda vez que você ouvir uma história, você vai lembrar que ela é um roteiro do tempo. Até o próximo vídeo.